Boa noite na Itália, boa tarde no Brasil. Aqui quem vos fala é Estela Lira, diretamente na live da Unidas em Cristo. Que você vai se perguntar: quem é Unidas em Cristo? Somos 240 e tantas mulheres intercessoras espalhadas na Europa e no Brasil, orando, intercedendo umas pelas outras e pela sua vida, pela sua causa também. Amém? Dito isso, eu louvo e exalto, engrandeço e agradeço a Deus a rica oportunidade que a Unidas em Cristo tem me concedido de vir ministrar a palavra do Senhor, que é uma responsabilidade muito grande, né? É um temor muito grande, principalmente com algumas mensagens particulares que o Senhor nos confia, né? É tão mais fácil nós irmos pregar, irmã, tá aqui, Deus está te abençoando com isso, com isso, com isso. Mas Provérbios 12:1, se você vai ouvir aí, ou vai ler a sua Bíblia, Deus vai dizer: não despreze a correção. Quem despreza a correção é tolo. E quando eu lia isso em Provérbios, eu dizia: meu Deus, o quanto tola eu fui. Vivi uma vida inteira desprezando a correção e o chamado de Deus de volta à direção do centro da sua vontade. E me alegro no Espírito de Deus, porque outro dia eu estava conversando com a Ana Jéssica e com as meninas, eu dizendo: gente, isso é muito louco, né, cara? Isso é muito doido. A pessoa mais errada da face dessa terra fui eu, para você que vai ouvir pelo YouTube. Eu venho de um ambiente de prostituição, de droga, né, de criminalidade, de mentira, de engano e de aí por diante. Aí eu permito Jesus Cristo entrar na minha vida, ele me levanta, me cura, me restaura, me salva, me liberta, para vir chamar o povo à correção, para vir convidar você que está aí do outro lado ao arrependimento. Porque onde tem Lucas 3:3, batismo de arrependimento, tem remissões dos seus pecados, como tem do meu, como tem dos nossos, pelo sangue de Jesus Cristo. E aí eu digo assim, meu Deus, isso é coisa de gente doido mesmo, né? A pessoa mais errada desse mundo, o Senhor levanta para chamar o povo de volta para a sua direção, de volta para o centro da sua vontade, de volta para que seja gerado o arrependimento no coração das pessoas. E aquela que tem um coração predisposto e a reconhecer, como temos aqui Patrícia, uma convidada na Unidas em Cristo, por mim, reconheceu e reconciliou-se com Jesus através de uma pregação nos enraizados da palavra, e hoje eu venho evangelizando ela. Por quê? Eu digo sempre, uma coisa é uma pessoa reconhecer a Cristo ou aceitar a Cristo através da minha ou da sua vida. Outra coisa é cuidar daquela alma até que ela se firme e caminhe, né, construindo a sua casa em Mateus 7:24-25, em Cristo, que é a rocha. Então a gente tem que ter essa delicadeza, porque a gente passa uma vida inteira orando para pessoas se libertarem, principalmente nós que somos intercessoras, mas o que fazemos após a libertação dessa pessoa? Após ela reconhecer Cristo? O que temos feito? Pense. Vamos lá. Quando da outra vez, que foi a última, até a última vez que eu preguei na Unidas em Cristo, Jesus me deu a mensagem: qual é a sua primeira missão? E falamos que a nossa primeira missão, revelada pelo Espírito da Verdade, pelo Espírito de Deus, é cuidar da minha alma, da sua alma. A sua primeira missão não é cuidar do seu marido nem do seu filho, é cuidar da sua alma, porque a salvação é individual. E vamos hoje ouvir, através do Espírito de Deus, qual é, em coletivo, em comunhão, aquilo que chamamos de igreja, a missão da igreja. E aqui eu vou para a segunda missão. A primeira é o quê? Eu cuidar da minha alma. Essa é uma responsabilidade minha. A minha responsabilidade, em primeiro lugar, é cuidar de mim. Porque se eu não cuidar de mim, eu não vou poder cuidar de ninguém. Se eu não tiver cuidado com a minha alma, ela pode se perder em qualquer momento, que essa é a vontade dela, porque ela não se converte. Então, primeira missão, cuidar da minha alma. Vamos ouvir hoje o que Deus tem para falar entre missão e omissão. E quando Deus me deu esse tema, eu digo: eita, só pelo tema. E eu tomo a orar, e Deus dizendo missão e omissão. Eu digo: vamos mudar essa mensagem, ele missão e omissão. E só hoje Deus me deu os referimentos bíblicos, né? Muita oração, muito propósito, para que descesse fresco do céu para minha vida em primeiro lugar, que era eu que estava recebendo, para poder passar para a sua vida. Eu
Vivo de uma forma que eu digo assim, gente. Eu não posso pregar o que eu não vivo. Até me é lícito. Qualquer pessoa pode pregar aquilo que não vive. Eu prefiro não pregar o que eu não vivo. Amém? Louvado seja Deus. E Deus me deu para missão. Qual é a minha segunda missão após a minha primeira missão, que é cuidar da minha alma? Está em Mateus 28, 19 ao 20, que Jesus vai dizer assim, ó. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-nos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verso 20. E ensinando esses novos discípulos, como tem Patrícia aqui, da qual eu tenho seguido ela e evangelizando ela, presta atenção, e ensinando esses novos discípulos a obedecer a todas as ordens que eu lhes dei. E então, e tenham certeza disso, eu estarei sempre com vocês. Tenha certeza, você tem a convicção no seu espírito que Deus é contigo, que você foi chamada para ser uma discípula e para discipular e ajudar aquele novo discípulo a obedecer aquilo que Cristo tem te dado e tem te ensinado. E Ele está sempre contigo, sempre comigo. Aí em Lucas 10, a gente vai ver Jesus dando missões aos discípulos, que é aqueles dos 70 discípulos, do qual nós conhecemos bem essa passagem. Mas algo aqui me despertou muito sobre isso. Louvado seja Deus. Está lá em Lucas 10, do 1 ao 20. Do 1 ao 20, mas eu vou pegar só do 17 até o 20, tá? Quando os 70 discípulos voltaram, contaram-lhe alegre, Senhor, até os demônios nos obedeceram em teu nome. Senhor, até os demônios nos obedeceram em teu nome. Eles voltaram o quê? Alegre. Eles não voltaram alegre porque compraram uma casa. Eles não voltaram alegre porque o salário aumentou. Eles não voltaram alegre porque comprou um carro. Eles não voltaram alegre porque comprou um iPhone ou fez uma viagem de férias. Eles voltaram alegre porque eles disseram até os demônios nos obedeceram em teu nome. Vamos continuar aqui. Prestem atenção. Isso é muito Satanás. Isso era Jesus respondendo a eles. Eu vi Satanás caindo do céu como o clarão de um relâmpago. Eu lhes dei autoridade. Jesus está dizendo para mim e para você. Eu lhes dei autoridade sobre as forças do inimigo para pisar sobre serpentes e escorpiões. Se você conhece a Bíblia tanto quanto eu, você vai ver que essa passagem mesma, Jesus está recitando o quê? O Salmo 91. Eu te dei autoridade para andar sobre escorpiões e cobras e serpentes ou leãozinhos, dependendo da sua versão. Aleluia, Jesus. Nada para mal a vocês. Contudo, o maior motivo da alegria não é que os demônios obedeçam a vocês, mas que os seus nomes estejam registrados no livro da vida. Jesus está me dizendo a mim e a você que tudo bem se alegrar, que os demônios saem, que as pessoas se curam, mas o mais importante é que o meu e o seu nome esteja escrito no livro da vida. Por que, Estela Lira? Porque está escrito: curei em teu nome, libertei em teu nome, fiz maravilha em teu nome, fiz prodígio em teu nome. E Jesus vai dizer assim a você e a mim: mas eu não te conheço, não. Então, o fato de demônio sair não é nenhum significado de que o meu e o seu nome estejam escrito no livro da vida. Por isso que ele está dizendo, a maior alegria tem que ser que o seu nome esteja escrito no livro da vida. Porque o fato dele me usar ou te usar para libertar, para curar, para fazer, para acontecer, não significa que eu e você esteja escrito no livro da vida. Por isso que ele diz, mas os seus nomes estejam registrados nos céus.
Nisto, Jesus ficou cheio de alegria do Espírito Santo e disse: Eu louvo ao Pai, Senhor do céu e da terra, por ter escondido estas coisas dos intelectuais e dos sábios. Aqui entra a minha introdução. Gente, uma pessoa intelectual, que vê uma pessoa que teve a vida que eu tenha e tem o testemunho que eu tenho, vai dizer assim, mas com qual autoridade essa garota chega aqui e vem pregar desse jeito? Quem ela está pensando que ela é? Escolhida, filha, serva, com autoridade não minha, mas do nome de Cristo derramada sobre a minha vida. A mesma que você vai poder ter. Porque esse é o problema dos povos intelectuais, dos que se julgam ser sábios. Eles não vão aceitar que uma louca venha ser pega para ser confundido ele. Porque Jesus disse, eu pego os loucos para confundir os que são, para confundir os que não são. Eu pego as coisas loucas desse mundo. Basta você ter o coração aberto. Basta você ter sinceridade, basta você ter verdade, não no falar, mas no viver. Porque eu não posso saber se é verdade o que você está vivendo, falando, mas ele que lhe criou e que lhe formou, sabe se tem sinceridade dentro de você e qual é a intenção de. Louvado seja Deus. E aí Jesus diz, né, que ele se alegrou no Espírito Santo. Eu louvo ao Pai, Senhor do céu e da terra, por ter escondido estas coisas dos intelectuais e dos sábios e revelado aos pequeninos. Guarda isso. Sim, eu lhe agradeço, Pai, porque isso foi do seu agrado. Vamos lá. Ó missão, Jonas. Jonas foi chamado para uma missão, para pregar para aquela cidade. Mas Jonas não queria. Por que Jonas não queria? Porque, segundo Jonas, aquela cidade não merecia a salvação. Quantas de nós olhamos para as pessoas e também dizemos que elas não têm dignidade, como se a gente tivesse de salvação, ou de cura, ou de libertação? Aí, diz aí a mim. Aí Paulo vai falar lá em Romanos 10. Se você for para Romanos 10, é extraordinário. Ellen falou de Paulo, eu digo, mais uma confirmação da palavra que tu me deste. Eu concordo com ele porque eu também amo a vida do apóstolo Paulo. Que renúncia. Amém. Aí Jesus vai dizer, através da vida de Paulo, escrevendo aqui o Espírito Santo, vai dizer assim, ó, no verso 14 do capítulo 10 de Romanos. Como, porém, eles pediram a ele que os salve, se não creem nele? E como podem crer nele se nunca ouviram falar dele? Escute bem. Como é que as pessoas que não têm acesso à internet, acesso a telefone, pessoas que estão em hospitais, em presídios, em centros de reabilitações, em orfanatos, nos asilos, como é que eles vão crer em Cristo se eles não ouviram falar de Cristo? Eles não têm acesso à internet. A grande maioria. Jesus enviou aqueles discípulos de dois em dois. Se eu sou um discípulo, essa missão é para mim também. Não é só para missionário. Não, é para mim. É para você. É um dever de todo aquele que se diz seguir a Cristo ou ser discípulo de Cristo. Isso é um dever nosso. Aí Paulo continua dizendo: e como podem ouvir acerca deles sem que alguém fale a eles? Como é quem está numa cama de hospital, está numa UTI, está num presídio, está num orfanato, está nas ruas das Cracolândia, da onde eu vim, podem ouvir falar de Cristo? Como é que alguém que já serviu a Cristo, porque a grande maioria que está lá já serviu, mas eles podem ouvir dizer assim: ei, Jesus te perdoou. Jesus te ama. Gente, quando eu vinha, quando eu estava lá,
Eu já não mais acreditava em mim. Eu já achava que não tinha mais conserto nem esperança para minha vida também não. E eles precisam que eu e você o faça o famoso ide. Seja eu e você esses 70 discípulos e vá libertá-los desse demônio no nome poderoso de Jesus Cristo. Como eles podem ouvir? Quem está agonizando numa cama de hospital, a ouvir falar de Cristo, a se arrepender, se eu e você não tem feito a missão do qual nos cabe ser feita. Assim pergunta o Senhor Jesus Cristo. O que temos feito como igreja num todo? Num todo. Quantas vezes eu e você tem ido falar de Cristo num hospital? Quantas vezes eu e você tem ido num presídio, numa rua, num orfanato, num asilo dos velhinhos abandonados até pela própria família, num manicômio? E Cristo diz em Mateus 28, eu estou com vocês. Não tenham medo, nenhum mal vai acontecer. Ele disse aos 70, nenhum mal vai acontecer a vocês. Tem, às vezes, a gente está numa atmosfera que tem gente que nem quer orar, irmã. Tá uma moda assim, ó. Qual é a causa? Ah, é? Não, quero não, porque senão eu vou perder minha bênção se eu comprar a tua. Irmã, sangue de Jesus tem poder na minha vida e na tua vida. Eu já ouvi um pastor dizer assim a mim: Estela, você não recebe o que você tem para receber. Porque você ora demais pelo povo. Aí, suas bênçãos ficam repitas no mundo espiritual. Sai daí, Satanás! Quer tapar minha boca? Eu te repreendo no nome de Cristo. Eu oro sim. Não vou dizer que não tenha exceção. Até agora, no meu conhecimento bíblico, eu só vi uma vez Deus falar para Samuel, 1 Samuel 16:1. Ô Samuel, até quando tu vai interceder por Saul? Eu não tenho mais parte com Saul. Vai ser muito raro Deus dizer assim para mim, você é intercessora. Não ore, não, que eu não tenho mais parte com essa pessoa, não. Mas eu não vejo Deus dizer, ei Samuel, tu não ora não, senão as tuas bênçãos vai ficar retida. Sim, tu vai comprar a briga dos outros, vai se ferrar, ei, irmã. Acabou com essa mentira. Seja transformada pelo poder da palavra do Evangelho de Jesus Cristo. Que egoísmo é esse? Plantado numa mentira? Que se eu e você orar pela vida de alguém, a gente não vai receber o que Deus tem para mim e para sua vida? Que história é essa? Então, que Deus é esse que eu sirvo? Ele não é soberano, não é? Deus, na hora que quiser me abençoar, irmã, não tem inferno, não tem gente, não tem língua fofoqueira, não tem calúnia, não tem nada que impeça. Só tem uma coisa que pode impedir. Eu mesma sair da direção dele, desobedecer a ele, não fazer o que ele manda. Aí sim, eu não recebo nada. Mas fora disso, tem ninguém que possa impedir. Já é um pastor, irmã. Já chegou para mim para dizer um negócio desse. Eu digo, menina, é o fim do mundo mesmo, gente. Gente, se você tirar a intercessão de mim, você me tirou o fôlego de vida. Uma vez me disseram que Deus tinha dito. Não vou falar aonde, tá? E como eram autoridades na terra sobre mim, eu obedeci. Gente, eu fiquei tão mal por aquelas semanas, tão mal, que parecia que tinham tirado minha vida. Eu não respiro se eu não orar. Eu não como se eu não conseguir orar pela vida das pessoas. Porque eu sou fruto de irmã Isabel aqui. Eu sou fruto de tantas e outras pessoas que nem eu sei que oraram pela minha vida. Então, como é que eu não vou orar pela vida dos outros, irmã? Com medo da briga do outro, da guerra do outro, do diabo vir com seta para minha vida? Que história é essa, irmã? O sangue de Jesus tem poder, gente. Não, isso é muita mentira. E Paulo continua em Romanos 10, dizendo assim, ó. E como é que irão falar sem que saiam, sem que se sejam enviados? Exatamente. Se não for enviado discípulos, irmã, eu e você nos unir para a gente ir visitar um hospital uma vez no mês, não sei como é a sua vida, a sua família, o seu equilíbrio, mas você vai ter que ter tempo, irmã.
Porque Deus vai nos mostrar aqui na palavra que isso é um dever de todos nós. Se história de eu estar aqui orando, manda não sei quem, manda o quê? Isso é oração de gente hipócrita. Nós temos que ir, né? Manda não, Senhor, eu vou. E nenhum mal vai me acontecer. Praga nenhuma vai alcançar a minha casa, nem a minha vida. Porque ele dá ordem e instruções aos seus anjos para me sustentar nessas missões. Isso é um dever nosso. Isso não é um dever do governo. Em nenhum momento na Bíblia nós não vamos ver Jesus dizendo, vai pedir ao governo, vai falar com o governo. Jesus não manda a gente falar com o governo nenhum, não. Hein? Não manda pedir nada ao governo, não. Jesus manda nós fazermos. Não é o governo. A gente ora pelos nossos governos, sim, amém, glória a Deus, mas não é missão, não é obrigação do governo fazer missões. É nossa, é minha e sua. É de todo aquele que se diz ser um discípulo de Cristo, ou um imitador de Cristo, ou um servo de Cristo. E aqui a gente conclui com a parte de missão no discipulado, ser discípulo. Vamos ser missão no testemunho. Irmã, isso aqui é profundo. A segunda, a terceira. Primeira missão, eu e minha alma. Essa é a minha primeira missão da minha vida, é guardar minha alma. A segunda, ser discípulo e fazer discípulo. Nas missões, irmã, não é sentar orando, não, viu? Não só, hein? Não negligencie uma coisa para não fazer outra. As duas têm que andar junto. Oração e ação, tá? Nem orar. Olha, deixa eu calado. Peraí, não chegou o momento ainda, Espírito Santo. Daqui a pouco eu falo essa outra parte aí. Aí, agora vamos ser testemunhas de Cristo. Jesus me chamou para ser discípula e testemunha. Jesus não me chamou para outra coisa. Foi para ser discípula, fazer discípulo e ser testemunho. Aí a gente conhece bem essa passagem. Eu amo ela. Lá em João 4:28, cadê tu, amigo? Tá por aqui. A gente vai ver sobre a mulher samaritana, não é verdade? Olha a omissão e a missão. Ei, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Tu lembra de Ananias? Deus vai dizer assim, Ananias, vai na rua tal, fazer não sei o quê. A respeito de Saulo ainda. Mas Senhor, tu não sabe quem é aquele não, Senhor. Puxa, aquele é aquele cara que persegue os cristãos, que prende os cristãos, que bate nos cristãos, que mata os cristãos. Ananias querendo dizer a Deus quem é o cara. Quantas vezes eu e você, Deus manda a gente fazer coisas por alguém e eu e você não tá no mesmo lugar do Ananias? Eu? Naquele hospital? Eu vou pegar doença, Jesus. Eu, na boca de fumo, no tráfico, os caras vão me matar, Jesus. Se Jesus está te mandando, irmã, ele garante. Ele diz, nenhum mal vai te acontecer, eu vou estar contigo o tempo todo. Eu? Ir lá com Estela? Aquela ex-prostituta, ex-drogada, ex-criminosa? Que é isso? Aí linda é a resposta de Deus. Ei, fica calado, que eu escolhi como instrumento. Quantas vezes Deus tem mandado Jonas, Ananias, fazer coisas e nós temos negligenciado, porque queremos até dizer a Deus quem são as pessoas como se Deus não soubesse. Meu Deus. Se o Ananias fez, quantas vezes eu e você também não fez? Deus mandou eu e você ajudar alguém. Quantas vezes a gente diz, vou nada? Isso aí? Oxe, o senhor tá doido. Até acho até que é o diabo que tá falando, que nem é Deus. Como se eu e você tivéssemos tido alguma dignidade, ou temos, de poder chegar para Deus e dizer a Deus, tá vendo ali, ó? Igual o acusador. Não, aquilo ali fez, aconteceu, ou faz, ou acontece. Deus está te perguntando a tua opinião?
Ou Deus está te dando uma ordem? Porque Deus não pede nada a ninguém, irmão. Deus dá ordem. Agora vai aquele querer obedecer, aquele não querer obedecer. Tanto prestará conta no dia do juízo. Todos nós prestaremos. Amém? Agora vamos voltar para como ser missão no testemunho. Porque a minha primeira missão é a minha alma. A minha segunda missão é ser discípula e fazer discípulos. E ir em missões. A minha terceira missão é ser testemunha de Cristo. Aí o Espírito de Deus me deu a mulher samaritana. Ela disse assim, ó. Nisso, ó, o verso 28. Eu não vou falar tudo porque a gente sabe já e conhece bem a história dela, né? João capítulo 4, o Evangelho de João capítulo 4, verso 28. Nisso a mulher deixou o seu cântaro ao lado do poço, voltou à aldeia e disse a todo mundo: Venham, um homem que me disse tudo quanto eu já fiz na vida. Será que... Peraí. Venham conhecer um homem que me disse tudo quanto eu já fiz na vida. Será que este não pode ser o Cristo? Então o povo veio da cidade correndo para ver Jesus. Amém. Eu e você, que foi uma samaritana, 5 tu teve, e esse que tu também tem não é teu. Eu fui mulheres de vários homens. Como todo mundo sabe, eu sou muito clara e muito direta no meu testemunho, até porque eu sou chamada para testemunhar a grandeza de Cristo. Eu fui garota de programa, então fui mulher como ela, de vários homens, não é verdade? E ela foi dizendo o quê? Perante toda a cidade, venham, venham, venham ver, venham conhecer. Ele revelou tudo da minha vida. E toda aquela cidade correu para ir conhecer Cristo. Quantas pessoas, através do seu testemunho, têm corrido para conhecer Cristo? Ou você tem negligenciado o seu testemunho? Quantas pessoas, samaritana, têm conhecido o seu testemunho para correr para conhecer a Cristo? Porque tem pessoas específicas que estão esperando, samaritano, o seu testemunho e o meu testemunho para correr para o braço de Cristo. Muito cuidado com isso. Eu tenho algumas amigas, não vou citar nomes, a gente tem opiniões diferentes sobre testemunhos, elas me respeitam e eu respeito a elas. Algumas me dizem, Estela, mas é a minha família, eu tenho que tutelar a minha família. Respeito, não concordo. Porque quando estávamos no mundo, a gente não pensava em família, a gente não pensava em respeitar filho, nem mãe, nem pai, nem Deus, nem ninguém. Aí hoje Jesus vem, me encontra, me cura, me salva, me liberta, e hoje eu vou ter cuidado com o meu testemunho para tutelar minha família. Não vejo Jesus falando assim para mim na Bíblia. Porque se quando eu estava no mundo, eu não tinha esses cuidados, por que hoje que eu não estou mais? Por que hoje que eu sirvo aquele que olhou para mim e foi para a cruz por minha causa, eu vou ter que ter esse cuidado de testemunhar, de dizer, ei, venham todos ouvir, venham todos ver, venham todos conhecer aquele que olhou para mim quando eu era prostituta, aquele que olhou para mim quando eu era drogada, aquele que olhou para mim quando eu era mentirosa. É o mesmo que está olhando para a sua vida hoje. E como ele fez por mim, ele vai fazer por você. Venha conhecê-lo. Venha trazer o seu espírito, você que está caído. Você que um dia já o conheceu como eu já o conhecia. Lamentações 3, Jeremias vai dizer, traz ao teu espírito que te traz esperança. Então traga hoje ao teu espírito o amor de Cristo pela sua vida. Porque hoje eu vou ter cuidados. Ai, o que vão pensar de mim? O que vão dizer de mim? Se souberem o que eu fui, lá me importa o que tu vai pensar, o que tu vai deixar de pensar. Eu estou preocupada com o que Cristo está pensando com o meu testemunho, o que eu tenho feito dele. Eu tenho negligenciado ele? Eu tenho omitido ele? Eu tenho sido omissa a ele? Enquanto tem tantas pessoas, uma cidade inteira que espera, um bairro inteiro que espera ouvir que eu também um dia fui dali.
e que Cristo pode fazer? Aí, Jesus vai e desce para Marcos 7, que vai dizer assim, um outro testemunho. Glória a Deus. Marcos 7 vai dizer a mim e a você assim. Louvado seja Deus. Glórias e aleluia. Marcos capítulo, calma aí, tá, gente? Um pouco de paciência. Está aqui Marcos 5, não, Marcos 7. Ok. Marcos 7 vai nos dizer assim, no verso 36 e 37. Jesus ordenou à multidão que não espalhasse a notícia. Porém, quanto mais ele os proibia, mais eles tornavam o fato conhecido. Porque estavam simplesmente maravilhados e diziam: tudo que ele faz é maravilhoso. Ele até faz o surdo ouvir e o mudo falar. Tem casos específicos que Jesus vai dizer assim, ó, filha, fica quietinha, não fala do que eu fiz na tua vida, nem de onde tu saiu. Mas a Bíblia, no verso seguinte, vai dizer, eles ficavam tão maravilhados por aquilo que aconteceu com o surdo, com o mudo, com eles, que eles não conseguiam se calar. Por mais que Jesus pedisse, então a Bíblia me faz entender pela palavra revelada, que por mais que Jesus lhe diga, mas é tão maravilhoso aquilo que ele fez na minha vida, que eu não consigo me calar. Por mim, todo dia eu falar do meu testemunho. Por mim, todo dia eu ia evangelizar uma garota de programa, uma pessoa com problema de droga, um traficante. Por mim, todo dia eu estava evangelizando alguém, estava falando, eu também fui assim, igual a tu, cara. Vem para cá, que como Jesus fez na minha vida, ele vai fazer na sua. Porque é tão maravilhoso o que ele fez na minha vida, que quem aqui me conhece pessoalmente, Jovenice, eu estou vendo que ela está aqui. Ela é a tia da minha filha mais nova, de 13 anos, Maria Alice. Jovenice, tal quanto me conheceu. Na intimidade com 17 anos, o tal, ela sabe o quanto. E bem que peça rara eu era. Gente, como é que eu consigo me calar com essa maravilha? Ele fez a cega ver e a surda ouvir. Quem era essa cega? Trazendo para o nosso tempo, trazendo no espírito a minha cegueira espiritual. Ele me fez ver o que eu não queria ver. Ele me fez ouvir o que eu não queria ouvir. Ele lhe fez ver. Ele lhe tirou da mentira. Ele lhe tirou do engano. Ele fez você ouvir o bem mais precioso que a gente pode ter. O Santo, o Espírito Santo. Santo entra lá no mundo das trevas para me arrancar de lá. Ele entrou para arrancar você de lá. Surda e cega. Eu, surda e cega. E hoje não somos mais. Então, como posso me calar? Como não posso testemunhar? Como não posso me maravilhar? E vou me preocupar o que família, o que amigo, o que vizinho, o que igreja, o que pastor vai pensar de mim. É sério isso? Não. Não posso me preocupar. Não devo me preocupar. Tenho uma grande preocupação na minha vida. Se o que eu tenho vivido, a forma que eu tenho vivido, tem agradado a ele. Essa é a minha maior preocupação. Não é o que filho, vizinho, seja lá quem for, vai pensar de mim, não. Tô nem aí. Sabe por quê? Porque quando eu estava lá, não foi eles que foi para a cruz por mim? Foi Cristo. Quando eu estava lá, não foi ninguém que foi naquela rua me buscar. Foi Jesus Cristo. Mandou o seu Espírito Santo falar comigo naquele momento, naquele ambiente. Espírito Santo, cheiroso, entrar nas trevas com autoridade e poder, porque ele deixa 99 para ir buscar uma. Aí hoje a gente tá querendo guardar 99 e a outra vai lá, se perca, tô nem aí contigo. Fala sério. Que evangelho temos vivido? Louvado seja Deus. E eu vou para a última missão de testemunho, que é a de Marcos, do capítulo 5, do verso 18 ao verso 20, que fala do famoso gadareno. Não é verdade? Eu amo também. Eu amo toda a Bíblia. Eu sou tão apaixonada pela Bíblia, sabia? Não imaginei dizer isso, mas é verdade. Glória a Deus. Marcos 5,
18 diz assim: Jesus voltou para o barco e o homem que tinha estado endemoniado suplicou a Jesus que o deixasse ir com ele. Mas Jesus não o permitiu e disse: volte para sua casa e conte aos seus familiares as coisas maravilhosas que o Senhor fez por você e como ele foi misericordioso. Aí eu digo, Jesus diz assim, a samaritana, ela nem deu tempo mais de Jesus falar. Ela correu, deixou o cântaro lá, quem mais saber de nada, correu para testemunhar como uma louca. Ela é muito parecida comigo, louca, desesperada, já falando para todo mundo, anunciando o que ela viveu naquele momento com Cristo. Aí eu vou para o outro, aí o Jesus diz: ei, fiquem caladinho aí, quietinho, eu vou curar, vou libertar, vou abrir seus olhos, vou abrir seus ouvidos, mas fique quieto, diga a ninguém não o que eu fiz. Aí o povo, além dos que receberam, os que viram também, não aguenta a maravilha e sai anunciando. Aí eu venho para o Gadareno, aí o Gadareno queria ir com Jesus. Aí Jesus disse assim: não, tu comigo não vai. Tu vai fazer uma outra missão de testemunho. Tu vai para tua família testemunhar o quão maravilhoso eu sou e o quão misericordioso Deus é. Aqui eu entendo. Só que o Gadareno, Jesus não mandou ele esconder o testemunho dele, não, viu, irmã? Para a família, não, viu? Ei, Jesus mandou ele falar. Fala para a família. Cuidado com isso. Muito cuidado. Então, olha aqui que interessante. Só que o Gadareno, como qualquer pessoa, transbordando do Espírito, na alegria de ter entendido que um dia era uma pessoa perdida e teve alguém que olhou por ela. Quando recebeu a plenitude daquele amor do Espírito, ela não consegue ficar calada, não. O Gadareno não ficou só com a família, não, porque diz aqui, ó. Então o homem partiu e começou a visitar as 10 cidades daquela região. Jesus mandou ele falar com a família, irmão. O cara já foi para as regiões, já foi para as cidades. Então eu entendo que eu não tenho que esperar Deus dar uma ordem a mim para me fazer missão do meu testemunho, não, irmão. Eu tenho que abrir minha boca e basta. Ele não foi só testemunhar a família. Ele foi visitar as 10 cidades vizinhas, contar para todo mundo as grandes coisas que Jesus tinha feito por ele. E todos ficaram admirados. Como é que alguém pode ficar admirado se não sabe nem quem você é? Como é que alguém vai ver a grandeza da glória de Deus se não sabe nem de onde Deus te tirou? Aí é implantado na sua mente que você tem que ter cuidado, que não é em todo canto, que você pode testemunhar, porque aí ainda se engana a si mesmo, dizendo que Deus falou. Não, porque se fosse aqui a Bíblia me dizia que Deus disse que eu não posso contar meu testemunho. A única pessoa, são duas, que Deus pede para não falar, é as mais que falam, porque não só fala eles, mas toda a multidão que estava ali vendo espalhou. Aí o gadareno, Deus diz: vai lá para tua família e testemunha. Aí ele não vai só para a família, mas vai para as cidades todas vizinhas. E todos ficaram admirados. Se eu vou chegar na igreja, sentar, com a cara de crente, com a saia de crente, com a Bíblia de crente, eu vou ser só mais uma crente. Você quer ser só mais uma crente? Eu quero não. Ser só mais uma crente, não, que ele não me tirou de onde ele me tirou só para ser mais uma crente sentada. Nem só orando, nem só jejuando. Ele me chamou para ser discípula e testemunha, seja os meus discípulos e os meus testemunhos. Porque tem cada lugar específico esperando o seu e o meu testemunho. Almas que precisam do meu e seu testemunho. Já estou encerrando. Deixa eu pegar agora a outra Bíblia do outro lado de lá, para nós encerrarmos. Porque agora a gente vai tocar num assunto que hoje tem sido muito delicado para a igreja, era um assunto do qual eu não queria pregar. Mas como realmente não vivo mais do que eu quero, porque senão eu não estava aqui sentada pregando, vivo daquilo que ele manda, ele me ordena. E eu, como hoje uma boa ovelhinha, obedeço. Às vezes demora um pouquinho. Por quê? Veja bem.
Eu estava na live de Vobel, da quarta-feira, semana retrasada, e Deus mandou falar algo para alguém. Eu dizia, aqui na live da frente, todo mundo, Deus do céu. Eu fico, vou nada falar, Jonas. Vou não. Vou não. Eu fiz igual a Ananias, só com a forma diferente. Eu disse assim, oh Deus, no espírito essa conversa, em a live rolando, e eu e o Espírito Santo batendo papo no espírito. Aí, eu disse assim, você não tá vendo não que tá todo mundo confortando a alma? Se eu vier com uma palavra dessa, como é que... Me preocupei com o que as irmãs na live iam pensar de mim. Quantas vezes a gente não faz coisas que devemos fazer, que Deus ordenou, porque a gente bota as pessoas, se preocupa mais com o que os outros pensam do que Deus está ordenando. Eu vou pegar um gancho, se vocês não foram ainda, vão visitar o, o canal do YouTube, a filha do Aba, da Ana Jéssica. 2 semanas atrás, ela deixou um vídeo que até hoje tem mexido muito e tem me confrontado, dizendo assim: se eu ainda não cheguei a amar a Deus acima de todas as coisas, se eu ainda não alcancei esse nível superior, como é que eu posso amar ao meu próximo? E aquilo, menina, tá confrontando comigo até hoje. Já passou 2 semanas, irmã, a gente vai entrar para a terceira e tem mexido comigo. Porque realmente, se eu amo de verdade a Deus acima de todas as coisas, eu não vou me preocupar com o que uma irmã vai pensar na live. E ali, naquele momento, eu disse ao Espírito Santo: eu não vou falar. Tá todo mundo confortando a mulher. Eu vou chegar com uma palavra dessa. E você tá pensando que eu dormi foi a quarta, a quinta e a sexta? Enquanto eu não entreguei a palavra e a mensagem, eu não tive paz. Porque quando a gente está na dependência do Espírito Santo, e você se doa ao Espírito Santo, ele vai ministrar. Ele não vai lhe deixar quieto enquanto você não fazer o que Deus está pedindo para você fazer. Mas isso se requer um nível de muita obediência. Então eu fui um pouco como Ananias, um pouco como Jonas, eu não quis entregar. Porque eu estava preocupada, todo mundo confortando a alma da mulher, e vou eu, chego, pá, com um balde de água fria. Como faz, irmã? Então veja como isso é delicado às nossas missões. Ser discípula, testemunhar. Né? E que graça Deus me deu, porque Deus, minha irmã, não me dá uma palavra que eu vou ali abraçar a sua alma, não. Deus me dá cada palavra que é para despertar o defunto que está dormindo, como despertou até o corpo de Eliseu, que ressuscitou o morto. E, meu Deus. Então, mas até eu entendo por que que é, mas isso é para um outro dia, tá? Vamos concluir aqui, né? Menina, olha a hora, misericórdia, as irmãs vão me matar. Vamos lá. Em Efésios, eu já tenho esse, vocês anotem para não ir muito longe, tá? Mas eu tenho esses versículos todos à memória, então eu vou dizer a memória. A nossa quarta missão. Primeira missão, minha alma. Segunda missão, ser discípulo e fazer discípulo. Terceira missão, testemunhar. A minha quarta missão, meu dever e direito como discípula, como testemunho, como serva, como filha, como igreja, como tudo. É essa. E quem mais escreve a esse respeito é Paulo. É o respeito da onde nenhum gosta que toque. Mas aí Deus vai tocar hoje, tá? E desperta você que está dormindo. Escute bem. Efésios 4:28, Paulo vai falar ali em Efésios a respeito daquele que roubava e não roube mais, mas sim vai ser digno do seu trabalho, vai trabalhar para ajudar o necessitado. Ele não disse família, ele não disse filho, ele não disse marido, ele não disse ninguém de família de sangue. Ele disse ajude o necessitado. Estela, tu tá dizendo que não é para a gente ajudar a família, não? Não seja tão assim, drástica. Tenha um equilíbrio. Se Paulo escreve muito nas suas cartas a esse respeito, aconselhando as igrejas a ajudar os necessitados, é porque ele vê que naquele tempo estava acontecendo o que está no tempo de hoje. A gente está igual a síndrome do jovem rico. Guarda todos os comandamentos. Senhor, o que é que eu faço ainda para ter a salvação da vida eterna? Aí ele diz assim, ó, pega teus bens, vende e dá metade para os pobres. Ah, isso aí eu não vou fazer, não. Então, isso me ensina que o jovem rico dizimava, que o jovem rico guardava os mandamentos, que o jovem rico ia para a igreja, louvava, adorava, fazia tudo, mas ele só não queria ajudar os pobres, aos necessitados. Ele fazia tudo, só não queria fazer isso.
E aí? Aí Paulo escreve muito a esse respeito nas suas cartas. Aí na epístola, tá? Daí no Evangelho de João, não. Na epístola de João, capítulo 3, verso 17, João vai dizer assim, ó. Você que tem recursos deste mundo e vê, e sabe, e ouviu. Isso estou acrescentando eu, ele só diz assim, e vê. E sabe, digo eu, e ouviu, que seu irmão precisa estar necessitando. Você não faz, você endureceu seu coração. Nada dessa história que Deus endureceu o coração, não, irmão. Porque lá na saída do Egito, para o deserto, Deus endureceu o coração do faraó para tudo, menos para doar as riquezas do Egito para que o povo saísse para o deserto com as riquezas do Egito. E Êxodo 11, então Deus botou o favor no povo do Egito para abençoar o povo de Israel para ir para o deserto. Então vem não, hein? Com essa onda não, para cima de mim não. Que Deus endurece o coração do outro para não ajudar ninguém. Mentira! Deus não endurece o coração de ninguém. Porque mais desobediente do que aquele povo, e Deus nunca deixou aquele povo passar fome. Por favor, né? Vamos parar com isso, gente. A gente vai prestar conta sobre isso também. Tive preso, não fosse me visitar. Tive fome e não me desse de comer. Tive nu e não me desse de vestir. Aonde tu estava assim, Jesus? Que eu não te vi, não. Aí Jesus disse: quando você deixou de fazer pelos meus pequeninos, você deixou de fazer por mim. Não te conheço. E aí? Se hoje Jesus pedisse essas contas, minha e sua, como é que está a sua conta com Cristo a esse respeito? E aí, lá, e eu encerro aqui dizendo em Gálatas 5:10, Paulo diz assim: acima de tudo, ajude a família da fé. Aí eu vou para o bom samaritano. Aí eu e você, Jesus disse a mim que temos vivido assim. O sacerdote, o levita, passa todo mundo do lado do seu irmão do culto na igreja. Você nem sabe quem ele é. Você nem sabe se seu irmão está ali. Como a multiplicação dos peixes de Marcos 8. Jesus disse assim: gente, esse povo está aqui, eles estão com fome. O que é que vocês têm aí? Os discípulos, e Jesus, a gente tem nada não. Não, vocês não têm nada. Aí o discípulo diz assim: não, nós temos 7 peixes. Primeiro não tinha nada, agora já tem 7. A omissão dos discípulos. Eles não estavam nem incomodados, nem na primeira multiplicação, e muito menos na segunda. Pode ver que os discípulos omitiram muita coisa no decorrer da caminhada deles com Cristo. Eles não tinham entendido. Eles vieram realmente se converter quando Jesus foi e veio em Pentecostes sobre a vida deles. Aí sim, eles foram grandes homens de Deus, mas até então, eu e você tem sido como? Antes ou depois? Tem nascido do Espírito? Porque quem tem nascido do Espírito não tem tempo, irmão, para estar guardando tesouro na terra. Não estou dizendo que você não pode ter uma vida boa, confortável, não é isso. Atenção, presta atenção. Mas sua vida e os seus bens têm sido para você, para sua família e para os necessitados? Você sabe que Jesus disse a mim que esse negócio de cantina em igreja é errado? É, ele me disse que é errado. A única vez que Cristo se irou foi porque as pessoas estavam fazendo comércio no templo. Vendendo o quê? As pessoas estavam vendendo coisas no templo. É errado. E a gente tem o quê? Negligenciado, se omitido a isso. Jesus disse a mim que é errado. O certo era doar, a igreja doar o café após o culto, como Jesus fez na multiplicação dos peixes. Jesus disse: esse povo está comigo, ouvindo a palavra, e agora eu vou mandar eles para casa com fome. Eles estão com fome. Quantas vezes o povo não vai para a igreja, não tem nem o que comer em casa. E a igreja não tem tido discernimento de entender isso. Porque tá igual o bom samaritano, aquele sacerdote e aquele levita. Passa do lado e não vê a necessidade do seu irmão. Eu deixo esse testemunho e concluo aqui, Ellen, desculpem meninas a demora. Olha, escute bem. Eu acredito que eu posso falar o nome dela. Eu esses dias abri minha geladeira e orei a Deus, como Deus me ensinou. Isso aí tá vazio, hein? O meu detergente já estava botando água, sabe? Fez eu rir, porque parecia o tempo da minha avó.
Eu vivo cada coisa extraordinária. Eu nem acredito que eu tô rindo disso, mas eu tô. Que eu me alegro no espírito. Aí eu botei água para render. Eu digo, Jesus está aqui botando água para render, tudo bem. No outro dia, eu abro o telefone e tinha uma oferta para mim. Da irmã Cleides. Não é a primeira vez, não, que ela faz isso, não. Aí eu disse, hoje eu mandei o vídeo a ela, mostrando o testemunho a ela. A sensibilidade. E eu digo a você, como prova viva, eu conto nos dedos as pessoas que me ligam para saber se eu comi, se eu bebi, se eu tenho os medicamentos necessários para o meu caso da saúde que eu estou passando agora. Eu conto nos dedos. Mas eu tenho algo que eu aprendi extraordinariamente. Tudo que eu tenho que guardar é o Salmo 16:2. Outro bem maior eu não posso possuir. Tu sabia disso? Nem tu, que é a presença do Espírito Santo. Quando você tem fé e você ora, e você não vai perder o seu tempo falando com ela. Pergunta a ela quantas vezes eu falo dos meus problemas a ela. Eu sou testemunho quando Deus usa ela extraordinariamente. Ela e muitas outras pessoas, óbvio. Então, cuidado, irmãs, porque a gente vai prestar conta do que nós temos vivido. Se o meu trabalho, o meu dinheiro tem sido para glorificar a Deus ou para os meus bens, tem sido para glorificar a Deus ou para as minhas paixões, para as minhas vontades e para os meus desejos. E para glorificar a Deus é a gente ter sensibilidade de ver a necessidade do nosso irmão. É de ver um irmão na igreja, irmã. E ter a delicadeza do Espírito de Deus falar, ó, isso aí não comeu hoje não. Vai lá, paga um café para ele. Vai lá no supermercado, faz uma compra para o seu irmão. Deus fala, tá? Só quem não está com o ouvido disposto a dividir o que tem. Faça e seja como a mulher, a viúva de Mateus 5. Jesus chamou os discípulos e disse: tá vendo ela? Ela está doando tudo. Tá vendo eles? Eles estão dando o resto. E quando der, irmã, não dê suas sobras. Não, que isso também não agrada a Deus. Então é melhor realmente não dar. Mas dê como você desse. Sabe por quê? Porque quando um parente seu, um filho, um marido, está em dificuldade, você faz de tudo para ajudar. E por que quando seu irmão está em dificuldade, você não faz o mesmo esforço? Então, que irmão é esse? De qual reino você está falando? Não é do reino de Deus. Porque o reino de Deus não tem espaço para o egoísmo, nem para julgamentos. Amém? E foi até aqui que o Espírito de Deus me trouxe. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu voltei. Jesus, eu voltei, vim agradecer o milagre que eu recebi de ti. Desde que um dia por ele eu fui curada, sarou minhas feridas e me libertou do meu passado, que tanto insistia em me atormentar. Entrou em minha vida e para mim fez tudo novo. Me trouxe alegria e me deu renovo. Por isso eu te peço, Jesus, não me deixe ir embora. Me amarre no teu altar. Não vá embora. Fica comigo. Se quiser, eu faço uma tenda só para ti. Ou se não, podes morar dentro do meu coração, porque tu és meu bem e querer, é meu grande amor. Faço de tudo para te servir, ó meu Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, eu entrego aqui a ti a tua palavra, Senhor, e aqueles que estão ouvindo no YouTube, ó Pai, que possam, Senhor, sentir a graça do teu Espírito Santo, convencendo eles em João 16:8 do pecado, da justiça e do juízo, Lucas 3:3, batismo de arrependimento para remissões de pecados, para que caminhos tortuosos sejam retificados e os escabrosos sejam aplanados, mas que no verso 6 que toda a carne veja a tua salvação, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém, glória a